E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Resumão da ida das semis. Depois de derrotar o dono da Champions League, aí o Real Madrid, né? O Arsenal foi empolgado pro confronto contra o PSG, só que o Paris tá excelente nessa segunda metade de temporada. É bizarro como o Luis Henrique conseguiu mudar esse time da água pro vinho, e os caras extremamente bem treinados começaram com um ritmo intenso, sem pensar em se fechar fora de casa, e abriram o placar ali com coisa de 3 minutos, cara. O Dembélé faz o papel perfeito do falso 9, ele vai pro meio campo, arma a jogada com o Kvara na ponta, aí o georgiano faz a jogada individual dele e toca pra quem receber dentro da área. O próprio Dembas, que finaliza muito bem com qualquer perna, né? Mas essa ele mandou no cantinho, a bola bateu na trave ainda. 1-0, e o PSG continuou dominando por quase o primeiro tempo inteiro. Não parecia o Arsenal do Arteta jogando no Emirates, pareceu ali um time impostor, né? Os caras estavam nervosos, fazendo faltinhas bobas, enquanto o PSG dominava o jogo em posse e em intensidade. Mérito pro PSG, obviamente, eles também fizeram isso contra o Liverpool, campeão da Premier League, né? Então não é à toa. No finalzinho do primeiro tempo, o Arsenal dá uma melhorada e tem uma jogada monstra do Lewis Skelly pro Martinelli sair na cara do gol, e aí começa a aparecer ele, que tô com a impressão que vai se consagrar como melhor goleiro da Champions na temporada, hein? O Donnarumma pegou essa aí. Segundo tempo já começa com o Arsenal empatando, naquelas jogadinhas de bola parada deles, em que fica todo mundo fazendo um trenzinho ali, né? Mas o gol do Merino foi anulado porque tava impedido. No segundo tempo ainda tem uma chance em que o Rice faz a jogada individual e deixa pro Trossard sair na cara do gol, e ele também para no Dona, cara. Segunda defesa, assim, vital do Donnarumma na partida. Muito mérito também pro meio campo do PSG, que pressionou muito bem e às vezes impediu o Arsenal completamente de sair jogando. E quem não faz, leva. Ou no caso, quase. Porque mesmo o Arsenal sendo melhor no segundo tempo, ainda teve uma parte ali em que... Bom, tropa, eu não achei muito que o Arsenal ia começar perdendo esse começo de jogo na casa deles, né? Até porque eles estavam jogando em casa e precisavam da vitória, né? Mas o PSG tá jogando demais, então provavelmente vai ganhar essa classificação, porque eles estão com mais garra, né? E não estão muito com medo de jogar, diferente do Arsenal, que sempre pipoca, né? Nessas fases assim. Tanto que eles, eu acho que nunca nem passaram da quarta de final. Então é muito incrível como esse time do PSG tá jogando. E cara, esse Arsenal não pareceu tão bom igual jogou contra o Real Madrid, né? Que foi bem decisivo. Então é muito engraçado como é que é o futebol, né? Eles estão jogando do nada bom, depois acaba-se que não joga nada. Então provavelmente o próximo jogo aí vai ser mais ou menos do mesmo estilo. Já perdeu em casa, imagina no Parque dos Príncipes, que vai ser um jogo mais diferente, né? O clima é diferente, então vai depender muito do jogador, né? Deu uma desligada e tanto o Barcola quanto o Gonçalo Ramos perderam gols na cara do David Raya. Então o 1-0 ficou assim com um placar gigante pro PSG fora de casa, mas que poderia ter sido pior, hein? No final das contas foi um jogo equilibrado, que eu acho até que o resultado mais justo, entre aspas, teria sido um empate, tá? Mas venceu a experiência do Luis Henrique em noite de Champions, ele que já ganhou essa competição e agora vai jogar em casa grandão, com a vantagem. E que recuperação absurda dos caras, hein? De quase eliminados na fase de liga para mais uma chance de ir para uma final e ganhar o título inédito que Paris não tem. E vamos falar agora de Barcelona e Inter de Milão. Como tem protagonizado um jogo bom esse time do Barça, né? Inacreditável. Mesmo sem o Leva, que ainda tá machucado, todo mundo esperava um Barcelona super ofensivo, como eles têm sido a temporada inteira, começando com tudo ali, né? E de fato o jogo começou com tudo, mas pra Inter, porque assim, cara, do nada, com 30 segundos, o Thuram tava metendo um gol de letra. Um negócio meio absurdo, porque ele que faz o pivô lá no meio campo, a bola vai pra direita e quando chega na área, o cara mostra um recurso que não é todo jogador que tem. Um detalhe, o Thuram era dúvida pra esse jogo, vinha de lesão, tá? E se você conhece essa Inter, sabe que eles estão muito tranquilos em fazer um jogo um pouco mais defensivo e esperar o adversário. O Inzaghi gosta disso e acho que é isso que ele planejou pra esse jogo contra o Barcelona. E a gente sabe que a
a Inter, mesmo vindo de uma má fase recente nas últimas partidas, é uma equipe extremamente bem treinada, é uma equipe cascuda, com jogadores veteranos, e não é à toa que eles foram lá e não tremeram pro Barça. Mesmo quando os culés começaram a pressionar, ainda assim foi a Inter que fez o segundo. Bola na área, o Acerbi escora e o Dumfries simplesmente mete um golaço de voleio, cara. 2-0 na Espanha, o começo dos sonhos pra Inter, e um começo assim que é até difícil de acreditar, porque foram 2 gols espetaculares que a gente não vê todo dia, mas a Inter fez um quase logo depois do outro, né? Só que esse Barcelona é um time que, se ele tomar 2, ninguém duvida que eles sejam capazes de fazer 3. Se eles tomarem 3, ninguém duvida que eles não possam fazer 4. E aí o Barça continuou pressionando e surgiu a estrela. Eu tenho a impressão que o Yamal, ele joga ainda melhor quando ele sente que o time precisa dele, quando o resultado tá adverso, parece que bate nele mais. Bom, tropa, mas esse Barcelona, né, mesmo perdendo o jogo teoricamente de 2-0, né, eles conseguiram um empate, né, de 3-3. Foi tão incrível esse jogo que foi muito louco esse jogo, né? Eles começaram perdendo por 2, né, perdendo de 2-0 e conseguiram reverter, né? E o Yamal também tá jogando bastante, né? E cara, é muito mérito dele, né, que vem treinando bastante também. E eu acredito que se ele continuar desse jeito aí, jogando nessa intensidade, é perigoso eles ainda ganhar a Champions, porque não pode se descartar nada, né? Se tratando de Barcelona, que também já ganhou a Champions, eu acho que foi 5 vezes, né? Então é muito louco isso. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, que eu acredito que, pelo que a Inter vem jogando, né? E eu acredito que eles se classificam, porque ele está com um jogo melhor, né? Ainda jogou daquele jeito na casa do Barcelona, que é um time muito forte. Então, se bobear, eles também podem se classificar, né? Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, né? A gana de pegar a bola e resolver as coisas. E foi o que ele fez. A bola lá na ponta direita, uma jogada meio morta. Ele sai driblando todo mundo sozinho e manda colocado no canto pra marcar um golaço individual. Gol de gênio, tá? Gol de quem não precisa da ajuda de ninguém. O cara simplesmente faz o que ele quer e... Cara, 17 anos de idade, gente. 17... Cara, o Lamine Yamal não existe, cara, isso. E logo depois ele quase faz de novo, cara. Ele samba, deixa o Di Marco no chão e manda no travessão. É bizarro porque a gente tem o Rafinha fazendo a temporada dos sonhos, mas mesmo assim atualmente eu olho e falo, cara, tem alguém jogando mais que esse guri que não pode nem dirigir ainda. O Yamal tava imparável e cada vez que ele pegava na bola a gente sabia que ia ter algum ataque de perigo ali pro Barça, né? E se os caras estavam sem o Lewandowski, eles estão com o Ferran Torres, o Ferran que vem ressurgindo aí, entrando numa boa fase, e até a opinião da torcida em relação a ele mudou muito nos últimos tempos, e ele se beneficiou de 2 dos craques do Barça, porque o Pedri lá no meio campo vê um passe fantástico que ele bota na cabeça do Rafinha. O Rafinha tem toda a inteligência de, ao invés de mandar pro gol, escorar pro meio. E o Ferran tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é usar esse instinto do predador, o instinto do tiburão, do tubarão, pra chegar, atacar o espaço vazio, e foi o que ele fez. Saiu muito antes do zagueiro, chegou antes e empatou essa partida que tem a impressão que só se parasse aí já ia ser um clássico pra ficar assim na história da Champions, né? Um jogo pra ser lembrado. E no segundo tempo a Inter novamente mostra uma eficiência absurda. Se eles não conseguiram atacar tanto na partida, e se na maior parte do tempo o Barça que controlou, nas poucas vezes que eles chegaram, eles foram extremamente eficientes. Escanteio na área e o Dumfries sobe limpíssimo ali pra mandar de cabeça e fazer o seu segundo no jogo. Detalhe, um passe pra gol e 2 gols do cara, tá? A partida dos sonhos desse ala, que a gente sabe quando tá em boa fase, aí é um trem naquela parte direita do campo. Mas o Barça é um time que não se sente acuado, né? Eles responderam logo depois. E é uma equipe que tem muito repertório. Se eles fazem gol de jogada individual que sai mais pela ponta direita, se eles fazem gol de passe brilhante que sai mais pelo meio, eles também têm uma pá de jogadinhas ensaiadas e treinadas que eles ficam usando sempre, e dessa vez não foi diferente. Escanteio pro Yamal, ele faz o corta-luz e aparece quem na frente da área? O Rafinha. Rafinha tá com a confiança no talo, tá batendo na bola como poucos no futebol mundial, tá mandando cada balaço absurdo, e foi exatamente o que ele fez. Mérito pro goleiro Sommer, que defende essa bola, manda ela no travessão, só que azar dele que volta nas costas. E aí, meu amigo,
3-3 e embora a transmissão tenha dado gol do Rafinha na hora, depois a UEFA corrigiu e deu gol contra do Sommer, tá? Quando chega uns 80 minutos, o Inzaghi mete um 5-4-1 e mesmo o 1 lá na frente, que é o atacante Taremi naquele momento, tava jogando praticamente de volante, eles estavam satisfeitíssimos com o 3-3, né? E seguraram até o fim do jogo, mesmo que o Yamal ainda tenha metido mais uma bola no travessão sem querer querendo, e fica aquela impressão de que pra Inter, obviamente o empate fora de casa contra esse Barcelona é uma ótima, ainda mais metendo 3 gols, mas ao mesmo tempo, alguém acha que a Inter vai ter jogo fácil na Itália? Alguém acha que o Barça vai pra Milão e não vai meter pelo menos um golzinho? Bom, tropa, é muito difícil, né, o Barcelona ir pra Itália e não fazer nenhum gol, mano, porque o Barcelona é um time muito ofensivo, cara, e tem que ser muito otário pra não acreditar que eles vão fazer um gol, porque é um time bastante decisivo, né, já ganhou do Real Madrid, ganhou de vários times mais fortes também, e que estão jogando nesse mesmo nível, né, eles não decaíram o nível deles, estão jogando no mesmo ritmo, com a mesma intensidade, então eu acredito que o jogo vai ser bem pegado, né? Mas eu acredito bastante na classificação da Inter de Milão, porque eles estão jogando muito bem também, né? Apesar de não estar com a temporada aquelas coisas, mas estão jogando muito bem. E o próximo jogo vai ser na casa deles, né? Então vai ser bastante bem louco ver esse jogo acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acredito na classificação da Internacional, né? E, cara, é sensacional ver futebol desse nível, né? E que tá com um formato diferente essa Champions, né? Tá bastante diferente as coisas agora, né? Então qualquer um pode vencer, né? Meus amigos, eu acho que o jogo de volta promete demais, tá? Esse aqui foi um espetáculo e o espetáculo tá só no primeiro tempo. Essa partida foi um presente, cara, de verdade pra todo mundo que ama futebol, que ama Champions League. E o Barça, hein, depois de protagonizar um dos melhores jogos da temporada, que foi a final da Copa do Rei contra o Real Madrid, vai e poucos dias depois mete essa, cara. É um time que não só traz um futebol empolgante, mas que traz entretenimento. Na artilharia da Champions continua o Guirassy lá soberano, porque o Leva não jogou e o gol do Rafinha foi contra, né? Já no bolão do Eurão, o Bruno segue na liderança e tá com cara de que vai levar esse título pra casa. Seu apoio é importante demais, faltam só 2 resumões depois disso aqui pra acabar a temporada inteira resumindo cada rodada. Se você curte o nosso trabalho, deixa o like que ajuda muito, tá? E o craque da rodada, tô entre o Donnarumma, o Dumfries, mas eu vou acabar escolhendo o Yamal. Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?